Fala, meus queridos, gravando esse vídeo aqui para falar um pouco sobre como a gente consegue otimizar melhor o Facebook Ads e também falar um pouco sobre como é que a gente pode tirar melhor resultados dessas otimizações. Então, o primeiro passo aqui, eu acredito que é entender qual é a função de um gestor de tráfego, né? A função do gestor de tráfego hoje, ela está muito relacionada, no meu ponto de vista, a gente pode fazer uma analogia com um médico, por exemplo. O médico, ele tem que atuar naquele paciente ali para tirar bons proveitos dos equipamentos que ele tem e fazer com que aquele paciente viva, né? Sobreviva e tenha saúde. Então, eu acredito que esse seja o principal foco. Geralmente, quando a gente recebe um cliente, esse cliente, ou quando você atua diretamente em uma conta, você tem que ter essa visão de um médico, no sentido de que você pode fazer coisas que vai causar malefícios na conta e você vai fazer coisas que vai trazer benefícios. E por isso que eu trouxe esse conceito aqui. O conceito de iatrogenia é um conceito que se aplica à medicina, basicamente, mas é um conceito que foi o Nassim Taleb que trouxe no livro dele Antifrágil. Que conceito é esse? É um conceito que diz que tem certas situações que o médico não precisa intervir, que se ele intervir, ele vai causar malefícios ao paciente. E também tem outros acontecimentos errados que geralmente parte do erro médico, que é negligência, né? É imprudência e imperícia. A negligência é você saber que você tem que fazer algo e não fazer, né? Imprudência é você elencar mal, ordenar mal as coisas, as ferramentas que você tem. Então, dá uma dose superfaturada, né? Tipo, dá um medicamento. Não, o medicamento errado já parte para imperícia, né? Mas a imprudência é tomar decisões erradas, né? Basicamente isso. Você escolher mal as suas ações. Imperícia é você não ter o conhecimento técnico para aquela situação ali e você cagar, né? E fazer merda. Então, o que a gente não pode fazer é isso aqui, né? Como um bom gestor de tráfego, você está olhando para aquela conta ali e você não quer fazer, não quer cometer uma heterogeneia, ou seja, não quer intervir onde não é chamado e você não quer ter negligência, não quer ser imprudente e não quer ter imperícia. Beleza? Então, a primeira etapa aqui de uma boa otimização de tráfego é você entender quais são os objetivos daquela campanha ali. Que objetivos são esses? Os principais KPIs, os principais indicadores de performance. Então, toda campanha ela tem um indicador de performance macro. Uma campanha de venda é um CPA. Se é um CPA, está vinculado a um produto. O produto tem um preço e o preço dita qual é o CPA. Então, se eu vendo um produto de R$ 30, o meu CPA máximo é R$ 30, porque depois disso eu vou estar tomando prejuízo. Se eu estou em uma campanha de lançamento, eu tenho um CPL máximo que eu fiz uma projeção inicial do lançamento. Acima disso, eu vou tomando prejuízo. Então, esse é o CPA macro. É saber se o paciente está vivo ou não, né? Tipo assim, o paciente está vivo, beleza. Está respirando, beleza. São sinais vitais, né? As métricas secundárias são métricas que auxiliam a saúde desse paciente. Então, por exemplo, o paciente está vivo, mas o cara tá laranja, né? Tem alguma coisa acontecendo na pele dele que, sei lá, tá ligado ao rim, então depois o médico vai investigar. É a mesma coisa a nossa conta. Tem métricas secundárias que nos falam que o paciente vai dar merda, tipo assim, que o paciente pode morrer, que ele tá com infecção grave, que tá acontecendo alguma merda, né? Então, essas métricas secundárias são o CTR, CPL, o custo por landing page view, né? O custo por checkout, se for uma ação de venda, o custo da taxa de conversão. Essa taxa de conversão também, assim, quando entra um cliente ou quando você entende um pouco mais sobre esse cliente, o ideal é que vocês saibam de cor essa métrica aqui, né? De cor, a palavra de cor vem de coração, né? De você decorar essas métricas. Então, é você associar isso aqui É como se isso aqui tivesse naquele papelzinho que eu esqueci o nome agora que os médicos usam, né? Assim que o médico vai trocar de plantão, ele faz uma atualização lá naquele documento e passa para outro cara vê o que está acontecendo com aquele paciente. Então, o ideal é que ao entrar numa conta, você saiba de cabeça ou tenha pelo menos um conhecimento mínimo do que são essas métricas secundárias.
qual é o CTR legal daquela conta, qual é o custo por landing page view legal daquela conta, qual é o custo por checkout, qual a taxa de conversão, porque isso é importante. Porque, por exemplo, às vezes vai acontecer de uma conta dar uma cagada e o cara que entrou na página foi o mesmo cara que entrou no checkout e foi o mesmo cara que comprou e o custo por checkout de um produto de R$ 30 está R$ 20. Então, o custo é ok, né? Um uso de 1,5. Não tá tomando prejuízo. Mas você concorda que se o cara que entrou na página viu, se for só um cara, o custo por minha landing page viu, tá R$ 25. Tipo, se tá R$ 20 e o custo de checkout tá R$ 20, tá tudo muito caro. Isso pode dar merda. Tipo assim, se mantiver essa métrica, vai dar merda, porque não é todo mundo que vai estar com a taxa de conversão 100%, não é? A taxa de conversão normal do mercado não é 100%. A taxa de conversão boa assim no mercado é 30%, se for um produto direto, né? Se for uma conversão de landing page de um lançamento é 60% a 80%, então tem que ter essa noção dessas métricas, porque, por exemplo, se eu sei que a taxa de conversão de um perpétuo é em média 30% e o custo por checkout está 20%, vai dar merda, né? Porque é só fazer uma regra de 3 simples. Eu preciso de 3 pessoas ali no mínimo para ter uma venda, né? 33% ali para ter uma venda. Se tá 20, quer dizer que eu vou precisar investir R$ 60 para ter uma venda, eu vou tomar prejuízo. Então, nesse cenário ideal, o que é que você faz? Você atua, você deixa de ser negligente, vê as coisas lá e começa a aplicar a sua perícia. Ou seja, o que é que eu preciso fazer para melhorar esse paciente aqui? Então, e aí nesse caso você realmente atua e você não tem a questão lá da iatrogenia, que é quando você atua quando não precisa atuar. O segundo ponto interessante é a questão da janela. Isso é muito importante tanto para lançamento quanto para perpétuo. Qual a importância dessa janela? A janela ela também diz respeito a como é que o paciente esteve e qual é o curso do paciente atual. Por exemplo, o cara entrou, tá 30 dias lá na UTI. Não faz sentido você só ver o histórico dele de 30 dias, né? Tem que saber o que foi que aconteceu na noite passada, né, com esse paciente. Então, geralmente quando o médico chega lá, ele vai dizer, beleza, o que foi que aconteceu na noite passada, e outro médico vai passar para ele, olha, aconteceu isso aqui, ou não teve intercorrência. Esse não teve intercorrência, no nosso cenário aqui as métricas se mantiveram iguais. Então, beleza, se as métricas se mantiveram iguais, a gente vai fazer alguns ajustes básicos ou não vai fazer. Mas a gente tem que saber disso. Porque o que acontece muitas vezes é que um produto ele pode começar muito bem, então ele está vendendo pra caramba nos 3 primeiros dias e ele pode fazer isso aqui. A média dos 7 dias ainda vai estar bacana, mas a média dos 4 dias é esse range aqui, né? Eu vou até mudar de cor aqui. É esse range aqui. Então, se você olhar nos últimos 4 dias, você vai ver isso aqui, que diz que o CPA tá uma merda e que se você continuar escalando, você vai tomar prejuízo. Então, a ideia aqui de ter essa janela de 7 dias é ver, beleza, num total dos 7 dias, ou seja, eu dei tempo suficiente para a meta para ela trabalhar, aí a trabalhar no meta, deu certo, tá com CPA bacana? Tá com CPA bacana, a gente tá investindo, tá com CPA de R$ 15 e o nosso produto é 30, beleza. Mas nos últimos 3, 4 dias, quanto é que tá o CPA? Putz, o CPA tá R$ 25. Ou seja, o CPA, as vendas estão caindo e você tá mantendo o investimento, tá começando a tomar prejuízo. Porque tem imposto, tem tudo lá, né? Então, o ideal é que você não aumente o investimento, que você atue. Nesse momento, o que é que você vai fazer? Vai reduzir o investimento, vai pausar anúncios, se for um conjunto de anúncios lá, ou vai pausar um conjunto de anúncios, né? Se for um conjunto de anúncios diferentes, então você vai começar a tomar ações. As ações vão ser básicas ou estruturais. Logo, logo eu vou mostrar quais são a diferença dessas duas ações. Mas é muito importante que todo dia você veja essas duas métricas, ou de 7 ou de 4 dias. As duas, na verdade, né? Para saber se a de 7 dias está bom, ou seja, como é que está o cenário hoje da minha semana? Tá balanceado? Eu tô tomando prejuízo ou tô tomando lucro? Porque o contrário pode acontecer também. Pode acontecer de tipo a gente começar ruim e aí depois ter uma boa performance, mas você queimou caixa aqui. Não faz sentido você aumentar muito o investimento porque pode fazer isso aqui e num parâmetro do mês todo você está tomando prejuízo. Claro que nos últimos 4 dias, se tiver um resultado muito abaixo, o ideal é que você vá subindo sim a escala, mas
subindo de maneira consciente. Por exemplo, um outro exemplo aqui que é interessante no nosso caso. A gente está investindo R$ 30 por dia e aí tá tendo duas vendas, beleza. Tá tendo duas vendas, aí teve certo dia que teve uma venda por dia. Uma venda por dia, aí eu estou começando a tomar prejuízo. O que eu tenho que fazer é reduzir, mas reduzir consciente esse orçamento, para que no total eu não tome mais prejuízo do que eu tomo lucro. Porque eu acho que não ficou tão claro, vou dar outro exemplo, que esse exemplo vai ficar mais claro. O que acontece às vezes também é que um criativo ele começa a dar muito bom hoje, na janela de 4 dias, e a pessoa começa a escalar. E aí, então ele investe R$ 30, aí depois 60 e depois 90. Você percebe que desse dia aqui para esse dia aqui o orçamento triplicou, triplicou. Se nesse outro dia aqui der ruim, ou seja, se ele está 90 e aqui ele passar para 180 dias, se nesse dia aqui der ruim, 90 com mais 60 vai dar 150, com mais 30 dá 180. Ou seja, esses 4 dias aqui você já vai empatar o tráfego. Tipo assim, você vai tomar prejuízo ou vai empatar o tráfego. É isso que eu queria dizer. Então, não pode aumentar bruscamente também o orçamento, porque pode acontecer isso. Um dia que tiver ruim no orçamento muito alto, pode fazer com que a sua média caia toda, porque você investiu muito e nos outros dias o orçamento estava baixinho. Então tem que ver também essa questão das duas janelas, tanto para otimizar no sentido positivo quanto negativo também. A gente não pode, tipo, putz, tá bom na janela de 4 dias, eu vou triplicar aqui o orçamento. Não. Quanto foi que você investiu nos últimos 7 dias? Tava bom também nos últimos 7 dias? E aí, a partir daí, tomar uma decisão. Se você tomar uma decisão brusca, um dia ruim e vai cagar todo o seu faturamento. E pode acontecer até desse dia ruim ser justamente no dia que vai apresentar o relatório. Né? Eu vou apresentar o relatório para o cliente e o dia ontem foi ruim, acabou minha semana toda e agora por conta disso eu vou ter, enfim, tomar uma chamada aqui na reunião. Então, o ideal não é que isso aconteça, né? Fazer olhar sempre essas duas janelas. As ações, as ações que a gente pode fazer são duas que eu chamo, são ações básicas e estruturais. O que são ações básicas? Ações básicas são orçamento. Então, eu olhei, entrei lá na conta, vi nos últimos 7 e 4 dias que o CPA tá bacana, eu vou tomar uma decisão. O meta hoje aconselha a subir 10% para não sair da fase de aprendizado. Antes era 30%. Eu ainda estou apegado a 30% porque eu acho que é um valor bom assim. Então eu geralmente escalo 30% por dia. Então tá com um orçamento bacana, o CPA tá bacana, eu vou subir 30%. E essa questão do orçamento e da janela é da conta toda, de todas as campanhas, de todos os conjuntos. Por exemplo, eu tenho um conjunto que está com 10, eu tenho uma campanha que está com 10 conjuntos. Eu vou ver os 10 conjuntos no 4 e no 7 dias. Se tiver um conjunto que está ruim, eu vou reduzir esse conjunto. Se tiver outro conjunto que está bom, eu vou aumentar esse conjunto. Eu vou ter que olhar todos, não é tipo, entrei lá na conta, vi que a campanha de 4 dias está boa, em 10 conjuntos está bom, eu vou aumentar só em um. Não, tem que aumentar nos 10. Tipo assim, proporcional, claro, né? Não vai triplicar o orçamento por conta daquilo que eu falei aqui. Mas se você aumentar 30% faz sentido, porque não vai acontecer isso, né? 30% hoje, amanhã e depois não vai fazer com que o seu orçamento triplique, né? Ele vai subir devagarzinho, 30, depois vai para 39, aí depois vai, enfim, para 40 e cacetada, e depois vai subindo devagarzinho, né? Não vai ter essa mudança brusca. Então, é interessante que faça esse ajuste diário, se possível, e às vezes não precisa, né? Por exemplo, se tiver uma métrica ruim nos últimos 7 dias e hoje está bom, mas não está tão bom assim, mantém, deixa lá parado, né? Mas se nos últimos 4 dias estiver começando a ter uma queda de performance, pode ir tirando o pé também, né? Se nos últimos 4 dias está com muito barato, pode ir subindo para aproveitar esse time. Porque também tem muita sazonalidade em meta, né? Tanto a questão da data, por exemplo, eu estou olhando isso numa sexta-feira e meu produto é de emagrecimento. Não faz sentido eu subir muito o orçamento hoje, porque final de semana geralmente o pessoal sai para farrear e não quer saber de emagrecer. Então isso também faz sim, tem que olhar também esses outros cenários, né? E aí é prudente, ou seja, aquela questão que a gente falou anteriormente, é prudente que eu escolha não fazer nada, né? Não é uma negligência, eu tomei a decisão correta.
elenquei aqui, eu posso aumentar o orçamento, posso reduzir. Ah, amanhã é feriado, final de semana, então não vou fazer nada e eu tomei essa decisão. E tem ações estruturais. Que ações estruturais são essas? Uma campanha tá com CPA muito ruim, tipo assim, ou com CPA muito ruim, então eu vou tomar uma decisão estrutural. Vou pausar o conjunto, eu vou pausar os anúncios, eu vou pausar até a campanha, dependendo de como esteja a estrutura da campanha, e vou fazer mudanças estruturais. Vou testar um tipo de público com melhor criativo, eu vou testar um tipo de criativo com melhor público, e o que eu aconselho também é fazer sempre um teste criativo baseado em uma big idea. Por exemplo, eu tenho 10 criativos nossos para testar. Beleza, desses 10, o que geralmente o pessoal faz, que é copy, né? Ele pega um ângulo, né? E pega uma dor e pega, sei lá, e faz uma variação. Então, na variação, você vai separar isso em uma campanha, porque uma variação geralmente é de algo que já deu certo, né? A variação geralmente é algo que já deu certo, então você vai colocar numa campanha específica só com essas variações. Esse aqui é um ângulo, por exemplo, a gente tá falando, vai criar uma campanha para transição de carreira. Esse aqui é falando de transição de carreira para quem é pedagogo. Então eu crio uma campanha só para isso, porque é uma dor específica, uma persona específica. E o outro, outra ângulo de criativo é sobre quem é do direito. Então eu faço uma outra campanha do direito. Porque não faz muito sentido eu juntar tudo isso ou isolar muito a depender do meu orçamento. Tipo, se eu tiver 10 criativos, não faz sentido, se eu estiver investindo, sei lá, R$ 30 por dia, não faz sentido eu fazer um ABO e separar os 10 criativos para testar sozinho, né? Os 10. Faz sentido eu separar em big ideas, né? Em ângulos diferentes. Aí eu separo isso em uma campanha, separo isso em outra e eu testo. Valido com um maior orçamento, deixo a meta trabalhar para mim. Geralmente colocar uma espécie de Advantage Plus aqui, se for uma campanha de venda direta. Se for uma campanha de lançamento, aí teria que colocar o melhor público quente aqui. Entendeu? Então é isso. A estrutura é simples, no sentido assim de entender. Durante a aplicação ela é um pouco mais complexa, porque não é só saber disso aqui, você tem que saber disso aqui também, né? Ou seja, você tem que ter perícia para ter um olho meio que clínico assim, tomar as decisões corretas. Você tem que saber que você precisa tomar essas decisões, né? E precisa elencá-las direitinho. Aquilo que eu falei, por exemplo, se eu não entro nem na conta do cliente, é uma negligência isso aí, né? Se eu entrei e vi que tava ruim e não, quer saber, depois eu faço. Ou então eu subi o orçamento demais. Isso é uma imprudência, né? Tipo assim, você não está sendo prudente com o dinheiro do cliente. E uma imperícia sei lá, pausar a campanha, uma campanha que estava performando bem, porque não olhou lá as métricas secundárias, ou escalar quando as métricas secundárias estão ruins, ou seja, você não conseguiu olhar lá, você não teve a técnica para olhar lá as métricas secundárias, tomar as decisões corretas. Então, é isso, espero que tenha gostado. Se você gostou, se inscreva para mais, tamo junto e até a próxima.